Olá, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha só, vamos falar agora sobre humanismo. Temos um novo momento, não temos mais trovadorismo. Por quê? Porque temos um momento histórico de transição. Acaba o teocentrismo e entra o antropocentrismo. Agora, neste momento de transição, o homem é o centro do universo. E por quê? Porque agora Portugal, Espanha correndo para ver quem chega ao novo mundo, a expansão marítima, a corrida pelo mar, uma grande transformação. E é nessa transformação que nós teremos exatamente o quê? Nós teremos agora o homem, ao invés de ficar se direcionando e se localizando pelas estrelas, ele cria o astrolábio. Além disso, o que este homem faz? Este homem agora, neste momento, cria a pólvora e a tipografia, a impressão de livros. O que acontece? O que nós temos aqui nessa nossa circunstância? Teremos também o seguinte, neste momento, a gente vai ter aqui Portugal, Espanha, Portugal chega primeiro ao Novo Mundo, a tomada de Celta. É então que o rei de Portugal agora volta a financiar a literatura. O nome disso? O humanismo. E o que nós temos? O humanismo, a valorização do homem. E essa valorização do homem, antropocentrismo. A imagem símbolo deste momento é a imagem de Da Vinci. Lembram o homem vitruviano, certo? O que acontece? O homem é o centro do universo. Panton metron anthropos. A frase de Protágoras, o homem é o centro do universo. O homem é a medida de todas as coisas. É isso que nós teremos neste nosso momento. E aí essa é a ideia central. Agora temos uma literatura não para ser cantada, mas uma literatura para ser lida. Agora mudam as questões. E por que nós vamos mudar isso? Olha só, aqui o papel principal deste nosso momento é o homem, a questão da história. Fernão Lopes, ele é extremamente importante. E por quê? Porque quando este nosso Fernão Lopes, ele é nomeado cronista-mor de Portugal, o que isso quer dizer? Ele vai ser o escritor oficial de Portugal. E este nosso Fernão Lopes, escritor oficial, cronista-mor, ele já havia sido guarda-mor da Torre do Tombo. O que é isso? Ele era o chefe da Biblioteca de Portugal, a biblioteca oficial, desde 1418. O que acontece agora? Agora ele é o cronista, ele escreve história, Este nosso Fernão Lopes, ele é historiógrafo. O que acontece? O historiador estuda a história, o historiógrafo grafa, escreve a história. É isso que nós teremos aqui para nós neste nosso momento. E então, diante disso, dessa circunstância, o que é que vai acontecer? Gente, o humanismo é uma grande mudança. Nós agora, olha só, o que nós vamos ter? Uma grande transformação. É neste momento que nós vamos escrever cartas, nós vamos escrever crônicas, nós vamos escrever tratados. Aqui, a transição que eu tenho é extremamente interessante. Por quê? Nós vamos ter uma mudança da língua portuguesa. Lembra, no trovadorismo a gente tinha o galego-português, agora a língua portuguesa vai se moldando. Nós vamos ter, neste nosso momento, a língua portuguesa chegando próximo ao que nós temos. Ainda um pouco distante, mas chega próximo. É aqui, neste momento, que a gente começa a ter uma escrita muito mais centralizada na prosa. Na prosa. O que é prosa? Há dois modos de escrita, a prosa e o verso. O que eu tenho no verso? Verso é poesia. Certo? Poesia tem métrica, tem rima, é uma escrita com estilística. E onde nós temos poesia? Nós temos verso. Onde? Na poesia. Nós temos prosa na música, nós temos prosa no teatro. Certo? Então, olha só, verso. E a prosa? Prosa, eu vou agora ter uma escrita que vai até o final da linha. Eu tenho verso na poesia e eu tenho a prosa. Escrever até o final da linha. Cartas, crônicas, romances, tratados,
dissertação, descrição, narração. Então isso vai até o final. Por que que isso é interessante? Porque agora a gente começa a ter um sistema, né, gramatical um pouco mais elaborado. É aqui, neste nosso momento, que vai acontecer o quê? A gente vai ter um sistema de pontuação bem rústico, mas a gente já tem. É aqui, neste nosso momento, que a gente vai ter o quê? Um sistema sintático. Lembra? Sintaxe, a ordem, a relação entre termos da oração e entre orações. A gente tem isso também de modo rústico, mas a gente tem a letra V, a letra J sendo incluídas no nosso alfabeto. Então a gente tem essa transformação, a gente tem o desenvolvimento da língua portuguesa. Lembrando, é aqui no humanismo que a gente vai ter o quê? A separação. Que separação é essa? Agora eu tenho música para um lado e eu tenho poesia para um outro. Música para um lado, literatura, textos escritos para o outro. Acabam-se as cantigas, né? E aí a língua portuguesa se desenvolve. É aqui que eu tenho uma literatura totalmente centrada no reino. Como assim centrada no reino? Essa nossa literatura, né, ela agora vai servir para quê? Para escrever a história de Portugal e dos seus reis. E olha que interessante, gente. Neste momento, né, o principal modo literário que a gente vai ter é qual? É a historiografia. Como assim a historiografia? A ideia é escrever crônica, a ideia é escrever carta, a ideia é escrever tratados. Nós vamos, agora, neste momento, escrever a história de Portugal e dos seus reis. O que é interessante? O rei de Portugal paga para alguém escrever a sua história. Gente, é essa história que ficou. E aí eu te pergunto, essa história será crítica? Essa história será negativa? Óbvio que não. E é isso que nós temos desde sempre. Então o rei de Portugal paga, né, para a sua história ser escrita. É exatamente isso que nós teremos aqui neste nosso momento. Ah, entendi. Diante disso, a maior figura aqui é Fernão Lopes. E a ideia é escrever a história de Portugal. Ele escreve lá, né, a crônica, né, ao rei Dom João, né, Dom Fernando, Dom Pedro. Escreveu um monte de coisas, sobraram poucas. Fernão Lopes é um nome extremamente importante. Ele foi cronista-mor de Portugal durante 20 anos, de 1434 até 1454. Depois dele, vem Gomes Eanes de Zurara, que fica 44 anos no cargo, e Rui de Pina vai ficar mais 16. Mas esse é importante, por quê? O Fernão Lopes, ele tinha qualidade literária mais que os outros. Este Fernão Lopes, além disso, ele tinha uma visão de sociedade mais completa e mais complexa que os outros. Como assim? Ele vê Portugal de um modo em que não tem só nobres, só reis, só ricos, só fidalgos. Ele vê a sociedade portuguesa nas suas diversas castas. E além de tudo isso, ele compara textos do passado. Este nosso Fernão Lopes, ele foi, né, guarda-mor, ele foi o chefe da biblioteca, então ele tinha acesso a textos, ele comparava textos de momentos históricos para escrever, né, e relatar, né, e fazer crônicas sobre aquilo. Então, ele tinha uma visão, né, mais intensa, mais interessante. Daí essa questão da sua importância. É isso que nós vamos ter neste momento. Gente, o principal modo literário deste nosso momento, ou seja, deste nosso humanismo, é a historiografia. Por quê? A intenção principal, a intenção primordial deste nosso momento é exatamente essa: escrever a história de Portugal e dos seus reis. Com todas essas mudanças que a gente falou, a língua portuguesa se transformando, melhorando, né? A gente vai desenvolvendo isso aqui para ficar próximo do que nós a conhecemos, que ainda está um pouco longe, né? Só lá no classicismo que nós teremos isso. É aqui que eu tenho uma literatura centrada no reino. E neste momento, nessa nossa circunstância, o que vai acontecer aqui também? Olha só, nós teremos, além dessa nossa historiografia, né, que é a principal expressão e o principal modo, nós vamos ter também a poesia palaciana. E aí você me fala, poxa, mas a poesia perde espaço aí. Exato, né? A prosa ganha espaço, a crônica ganha espaço. Eu estou escrevendo a história de Portugal, mas a poesia ela permanece.
né? E essa poesia que vai permanecer, o que é que nós temos nela? Né? O que há, né, nesse nosso momento aqui? Aqui haverá o seguinte, poesia palaciana. Eu vou trazer nessa minha poesia palaciana o quê? A ideia de um amor cortês. E o que é um amor cortês, gente? Cortejar a mulher, idealizar a mulher, tratar bem essa mulher. Fazer aquilo que havia no passado, a idealização da mulher. Isso aqui, né, para você tomar como base, para você se lembrar, isso aqui é muito parecido com a cantiga de amor lá do trovadorismo. Lembra? Como assim eu exalto a mulher, o ambiente é palaciano, a mulher é sublimada, idealizada, é superior. Só que há duas diferenças, que são quais? Aqui, na poesia palaciana, não há música como na cantiga. Na cantiga de amor eu exalto a mulher, só que através de música. E aqui? Aqui é poesia. A outra diferença que nós temos é qual? Lá, na cantiga de amor, eu tenho uma cantiga, isso é cantado. E aqui, né, isso não. Na verdade, o que acontece? Eu tenho essa mulher como alguém que não é superior. Essa mulher é igual a mim. Na cantiga, eu canto para alguém que nunca vai ouvir. Eu canto para alguém que nem sabe quem eu sou. E aqui? Aqui eu estou falando para alguém que sabe quem eu sou. Aqui essa mulher, ela tem intimidade comigo. Ela é do meu meio social. Ela não é tão superior assim. Ela me conhece. De repente, talvez, isso pode acontecer. Enquanto na cantiga, né, lá de amor, a mulher nunca vai ter algo comigo, aqui isso é possível, isso é acessível, enquanto lá é inacessível, tudo bem? Então nós temos isso aqui, né, neste nosso momento, este nosso humanismo, né, com esses dois modos. E nós temos também o teatro vicentino, que é o terceiro e mais famoso, e maior, e grandioso, e mais importante, né, modo literário deste momento, e é isso que falaremos no próximo vídeo. Até a próxima!